Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB, mais a Lei 14.071 de 2020, atualizado para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Hoje é o capítulo 2º. Se você perdeu o capítulo 1º do CTB, estratégico e esquematizado em várias questões, corre lá no canal Robson Concursos, na playlist CTB mais Lei 14.071, que está tudo lá, estratégico e esquematizado. E hoje o capítulo 2º e no final várias questões estratégicas e esquematizadas. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas, força e honra. E sem mais delongas, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí o nosso CTB, isso mesmo, mais Lei 14.071 de 2020, atualizado. Hoje o capítulo 2º, no final várias questões, meu guerreiro e minha guerreira. Diz o seguinte, é o nosso CTB, capítulo 2º, isso mesmo, capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito, seção 1, disposições gerais. O artigo 5º, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Decore esse artigo 5º, porque despencam nas provas. Artigo 6º, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1º, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. 2. Fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. 3. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Decore, meu guerreiro, minha guerreira, também despencam nas provas. É grande, não se preocupe. Mnemônico F, é só guardar o verbo estabelecer, fixar e estabelecer. Estabelecer diretrizes da política nacional, fixar mediante normas e procedimentos, estabelecer a sistemática. Não teve estabelecer, fixar ou estabelecer, a princípio, se esqueceu, você já marca a questão errada. Vamos ver agora de forma estratégica esquematizada os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então você já sabe, mnemônico dos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito é o F, estabelecer, fixar e estabelecer. Estabelecer diretrizes, fixar mediante normas e procedimentos e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações. É assim, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Olha aí, seção 2 da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Também despencam nas provas. Artigo 7º. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Decore que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão máximo normativo e consultivo, meu guerreiro e minha guerreira. 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. 3. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E agora a gloriosa Polícia Rodoviária Federal, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, que compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Aqui você deve saber tudo. E 6. As polícias militares dos estados, do Distrito Federal. E 7. As juntas administrativas de recursos de infrações, a JARI, meu guerreiro e minha guerreira. Decore aí a composição do Sistema Nacional de Trânsito, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora de forma estratégica, esquematizada, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Olha aí, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Você já sabe que os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF, são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações, a JARI, meu guerreiro, minha guerreira. Não tem como errar aqui com Robson Concurso Estratégico e esquematizado. Se esqueceu, volta ao vídeo até fixar na mente, porque cai em prova. Artigo 7º A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos, entidades, executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 9º. O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, a qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Meu guerreiro e minha guerreira, a Lei 14.071 de 2020 é o Ministério da Infraestrutura. Artigo 9º na veia, despenco nas provas, porque o presidente da República designará o ministério ou órgão, ou seja, Lei 14.071 é o Ministério da Infraestrutura, órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, a qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, Força e Honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, já atualização, isso mesmo, artigo 10, seguindo a ordem aí no nosso CTB com a atualização 14.071 de 2020. Isso mesmo, coloquei só as partes atualizadas, é o que vai cair na prova, eu acredito, Força e Honra. Artigo 10 da Lei 14.071 de 2020 diz o seguinte: o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que você já sabe que é um órgão máximo normativo e consultivo, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição. 2A, Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro de Estado da Educação. Ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado do Meio Ambiente. Ministro de Estado da Saúde.
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lei 14.071/2020, artigo 10, é obrigação sua ir para a prova da PRF decorado, meu guerreiro, minha guerreira, que o Conselho Nacional de Trânsito COTRAN, com sede no Distrito Federal, tenha as seguintes composições. Para ficar na mente, memorização, fixação, Robson Cursos trouxe agora tudo estratégico e esquematizado. Conselho Nacional de Trânsito compõe pelo Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministro de Estado da Educação, Ministro de Estado da Defesa, Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ministro de Estado da Saúde, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Tá aí a composição do Conselho Nacional de Trânsito. Força e honra, vamos fazer várias questões que eu duvido você mais errar esse tipo de questão e se esquecer aí a nova composição do Conselho Nacional de Trânsito, força e honra. Olha aí o parágrafo 4º, isso mesmo, meu guerreiro, diz o seguinte do artigo 10. Os ministros de Estado deverão indicar suplente, que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, oficial general. Guarde bem, oficial general. Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do COTRAN. Então você já sabe que o secretário executivo do COTRAN é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, o nosso DENATRAN, meu guerreiro e minha guerreira, atuar como secretário executivo do COTRAN. Dirigente do DENATRAN, secretário executivo do COTRAN, força e honra. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação no COTRAN é o de maioria absoluta. Se na prova vier dizendo que é maioria simples, não, maioria absoluta. O artigo 10A, também atualização, meu guerreiro e minha guerreira, da Lei 14.071/2020, poderão ser convidados a participar de reuniões do COTRAN sem direito a voto representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Artigo 12 diz o seguinte: compete ao COTRAN, competência do COTRAN, decore também, infelizmente, é chato, decoreba, é grande, mas é assim que cai em prova, quer garantir mais um pontinho, faça esse esforço, decore a competência do COTRAN. Inciso 1º, estabelecer as normas regulamentares referidas neste código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. 4. Criar câmaras temáticas. Isso mesmo. 3 foi revogado, eu nem coloco aqui para não tomar espaço, nem perder tempo. 4. Criar câmaras temáticas. 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e COTRANDIF. 6. Estabelecer as diretrizes do regimento da JARE. 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste código e nas resoluções complementares. Isso mesmo, aí vem a atualização agora, meu guerreiro, minha guerreira, da Lei 14.071, no inciso 8º, que diz: compete ao COTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste código para fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Inciso 9, responder às condutas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. 10, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. 11, aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização
e os dispositivos e equipamentos de trânsito. 13. Avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. E 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição de competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. E 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático, pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Vamos ver agora de forma estratégica e esquematizada a composição, a competência, meu guerreiro e minha guerreira, do COTRAN. Isso mesmo, a competência do COTRAN. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, criar câmaras temáticas, é uma competência do COTRAN, criar câmaras temáticas, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e COTRANDIF, estabelecer as diretrizes do regimento da JARE, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste código e nas resoluções complementares, estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste código para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados, aí a atualização da Lei 14.071. Responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e o registro de licenciamento de veículos. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamentos de trânsito. Avocar para análise, soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal e normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático, pedagógico, carga horária, avaliação, exames e execução e fiscalização. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tá aí as competências do COTRAN, que compete ao COTRAN no único slide. Deu trabalho, mas foi feito para ajudar os guerreiros e as nobres guerreiras que estão precisando. Força e honra. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando. Amém. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, o parágrafo 1º diz o seguinte, a atualização da Lei 14.071 diz: as propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio da rede mundial de computadores pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria pelo COTRAN. Guarde bem esse 30 dias, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo 2º diz: as contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contados da data do encerramento da consulta pública. Guarde também o parágrafo 1º e 2º da atualização da Lei 14.071. Já o parágrafo 3º, também atualização, diz: em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do COTRAN poderá editar deliberação ad referendo do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1 do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição.
Parágrafo 4º, atualização, encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, sem o referendo do COTRAN, a deliberação perderá sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Parágrafo 5º, norma do COTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Então, meu guerreiro, minha guerreira, estratégico esse parágrafo 5º, você pode até colocar da sua discursiva, dependendo ali dos tópicos que o Sebrasp vai cobrar, porque norma do COTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical, beleza, que utilize o que? Técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao COTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas, representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas, representantes dos diversos segmentos da sociedade, relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo COTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo COTRAN. Olha aí, meu guerreiro, atualização, nosso parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios, representantes no COTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Com certeza já está na sua mente, meu guerreiro, minha guerreira, a composição do COTRAN, força e honra. O artigo 14 compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. 2. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. 3. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. 4. Estipular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. 5. Julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, da JARE. B, dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. 6. Indicar um representante para compor a composição, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, habilitação para conduzir veículos automotores. 8. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao COTRAN, meu guerreiro e minha guerreira. E 9. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. E 10. Informar o COTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 333. E 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso 5º
julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Aí você volta lá no inciso 5º, vê o que diz o inciso 5º, meu guerreiro, e sabe que julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa, força e honra. Olha aí, artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. É a lógica, né? Parágrafo 1º. Os membros dos CETRANs e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. E o parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade, executivos de trânsito rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, a famosa JARE, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostais. Parágrafo único. A JARE tem regimento próprio, observado o disposto no inciso 6º do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Artigo 17. Compete à JARE, decore, meu guerreiro e minha guerreira, a competência da JARE. São 3. Inciso 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. E 3. Encaminhar os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas atuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente, meu guerreiro e minha guerreira. Decore aí essas 3 competências da JARE, meu guerreiro e minha guerreira, porque estratégia, verbo julgar, solicitar, encaminhar, força e honra. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Meu guerreiro e minha guerreira, aqui é grande e as competências fica ao seu critério estratégico decorar, pegue só ali as partes principais, ou se não, as atualizações da Lei 14.071/2020. Força e honra. Então, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito de suas atribuições. 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito, meu guerreiro e minha guerreira. Percebeu, né? O som passando aqui. Robson, aumenta o volume aqui no microfone, meu guerreiro e minha guerreira. 3. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando, executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito. E 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. E 5. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros visando a uniformidade de procedimentos. 6. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. 7. Expedir a permissão para dirigir, a PPD, a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, os certificados de registro e licenciamento anual, que é o CRLA, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Estratégico esse 7º. 8. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH.
9. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM. E 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. E 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o parágrafo 1º do artigo 320. 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do COTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. 16. Estabelecer e distribuir conteúdos programáticos para educação de trânsito. 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do COTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo COTRAN. E 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículos e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal, ou entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal. 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito e promovendo sua realização. 24. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. 25. Elaborar e submeter à aprovação do COTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e montagem de veículos consoante sua destinação. 26. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. 27. Instruir os recursos interpostos das decisões do COTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao COTRAN.
30, organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. RENAIF é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Organizar e manter o RENAIF, que é o Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Então, meu guerreiro e minha guerreira, acabamos de ver 30 incisos, meu guerreiro. É grande ali a competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. E agora tem mais 2 incisos, isso mesmo. Não, tem o inciso 31, meu guerreiro. Então, a obrigação sua ir para a prova, sabendo, no mínimo, essa competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Atualização da Lei 14.071 de 2020. Então, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, inciso 31. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores. Então, meu guerreiro, você já sabe que organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, que é o RNPC, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Se nas questões vier dizendo que é do CONTRAN, errado, porque organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, meu guerreiro e minha guerreira, é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. For, senhor, está gostando, se inscreve no canal, dê seu joinha e compartilha, porque você já sabe alcançar as vidas que mais precisam. For, senhor. Parágrafo 1º. Comprovada por meio de sindicância, deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. 3. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso 10, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 20. Agora aqui é um dever, uma obrigação, meu guerreiro e minha guerreira, você saber todas as competências da Polícia Rodoviária Federal. Robson Concursos gravou um vídeo específico, corre lá no canal Robson Concursos, está lá um vídeo com todas as competências da Polícia Rodoviária Federal, Constituição Federal, CTB, o decreto, os 2 decretos, o artigo 47 do decreto 9.000, meu guerreiro e minha guerreira, 662 parece, aliás, todas as competências da Polícia Rodoviária Federal e no final várias questões estratégicas e esquematizadas só das competências no canal Robson Concurso, todas as competências lá, CTB, Constituição, os decretos, meu guerreiro, minha guerreira, fosse uma, confere lá que você vai gostar e duvido se esquecer mais nunca as competências da Polícia Rodoviária Federal. O artigo 20 do CTB compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas federais. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. 2. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, estratégico aqui, até para a sua discursiva, meu guerreiro. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, é uma competência da Polícia Rodoviária Federal. Aí vem a atualização da Lei 14.071, inciso 3º, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis com a modificação, com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos e cargas superdimensionadas ou perigosas. Então decore aí esse inciso 3º.
tratando aí da competência da Polícia Rodoviária Federal, meu guerreiro, que diz executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades e advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis com a notificação dos infratores, a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia, remoção de veículos, objetos e animais, de escolta de veículos e cargas superdimensionadas ou perigosas. Aí vem agora o inciso 4, efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vidas. 5, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 6, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. 7, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidente de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. 8, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. 9, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 10, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 11, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Inciso 11 caiu em prova, meu guerreiro, minha guerreira. Agora, o nosso último inciso da competência da Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas federais, segundo a Lei 14.071 de 2020. Inciso 12, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de norma específica, isso mesmo, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, se a questão falar que o CONTRAN é errado. Então você já sabe que aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União é uma competência da Polícia Rodoviária Federal. A atualização trazida pela Lei 14.071 de 2020, força em honra. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, de forma estratégica, esquematizada aqui com Robson Concurso, as competências da gloriosa PRF. Olha aí, fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosa, aqui a atualização da Lei 14.071, efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito, dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções
instalações não autorizadas, coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas, encaminhando-os ao órgão rodoviário federal, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais, e atualização da Lei 14.071 também, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para infração cometida, e comunicar a infração da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, meu guerreiro, minha guerreira, no único slide, as competências da gloriosa PRF. Se gostou, se inscreve aí no canal Robson Concursos, deixa o seu joinha, compartilha, porque você já sabe, você compartilhando alcança milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, força e honra. Artigo 21, meu guerreiro e minha guerreira, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 8. Fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. E 10. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 11. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos, de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais quando solicitado. E 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.
Aí vem a atualização agora, meu guerreiro, do artigo 21, que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição, inciso 15, aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade a quem? Ao órgão máximo executivo de trânsito da União, assim como a PRF também compete aí aos órgãos do artigo 21, força e honra. Artigo 22, compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição, meu guerreiro e minha guerreira. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Aí vem a atualização da lei. No inciso 2, realizar, fiscalizar e controlar o processo de informação, de aperfeiçoamento, de reciclagem, de suspensão de condutores e expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. No inciso 3º, atualização, vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos com a expedição dos certificados de registro de veículo e do licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Decore aí, meu guerreiro, a competência dos órgãos do artigo 22, atualização, inciso 2 e 3 da Lei 14.071. Aí vem o inciso 4, estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. O 5, executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas no inciso 6 e 8º do artigo 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. E 6, aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7º e 8º do artigo 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da carteira nacional de habilitação. 9. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 10. Credenciar órgãos ou entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. 11. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Fornecer aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio quando solicitado às ações específicas dos órgãos ambientais locais. E 16, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado sob coordenação do respectivo CETRAN. Aí vem a atualização, meu guerreiro, o artigo 22, compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição, inciso 17, criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e periódicas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Decore aí esse inciso 17, meu guerreiro,
porque criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito é uma competência do artigo 22. O parágrafo único, também atualização, diz o seguinte: as competências descritas no inciso 2 do caput deste artigo, relativas ao processo de suspensão de condutores, serão exercidas quando você vai lá no inciso 2 e vê, meu guerreiro e minha guerreira. Aí volta aqui para o parágrafo único, que trata das competências descritas no inciso 2 do caput deste artigo, relativas ao processo de suspensão de condutores, serão exercidas quando 1. O condutor atingiu o limite de pontos estabelecidos no inciso 1º do artigo 1261 deste Código. Vamos ver lá na frente. 2. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a atuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Decore aí esse parágrafo único da Lei 14.071 de 2020. Artigo 23. Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Olha aí, inciso 3. Isso mesmo, porque os outros 1 e 2 foi revogado. Executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Único inciso, decore, compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Aí, competência da Polícia Militar, no qual Robson Concurso fez parte aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos, força e honra. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Também cai em prova, viu, meu guerreiro e minha guerreira? Esse artigo 24. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Já o inciso 2 é a atualização da Lei 14.071, diz: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Decore esse inciso 2 do artigo 24, meu guerreiro e minha guerreira, atualização da Lei 14.071. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. 4. Coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades e advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores, arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito. Não tem advertência verbal, meu guerreiro. Advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 8. Fiscalizar, atuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo
pago nas vias. 11. Arrecadar valores provenientes de estado e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 16. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. 17. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. 18. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Aí compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios. Despego nas provas esse inciso 18, meu guerreiro, que diz que conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal, ou seja, carro de mão, propulsão humana. Robson Concurso sabe muito bem disso, porque muitos anos na minha adolescência, depois já de adulto, meu guerreiro e minha guerreira, peguei frete com carro de mão, aí veículos de propulsão humana. Robson Concurso se lembra muito bem, onde passa aqui na avenida aqui em São Lourenço da Mata, as lembranças vêm na mente. Vencedor Robson Concursos. 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado sob coordenação do respectivo CETRAN. 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local quando solicitado. 21. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Você já sabe, Robson Concurso levantou um pouquinho um tom de voz, é o carro de som passando aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Senhor, só não pode parar. Olha aí a atualização, meu guerreiro e minha guerreira, do artigo 24, trazida pela Lei 14.071 de 2020. No inciso 22, diz aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade a quem? Ao órgão máximo executivo de trânsito da União. E o 23, criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. Decore aí o inciso 22 e 23, meu guerreiro e minha guerreira. São muitos incisos da competência do artigo 24, mas o inciso 22 e 23 é obrigação sua e para a prova decorado, porque é a atualização da Lei 14.071 de 2020. O parágrafo 1º diz o seguinte: as competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Aí vem a atualização da Lei 14.070 de 2020, o parágrafo 2º diz: para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito por meio de órgão ou entidade executivos de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme previsto no artigo 333 deste Código. Lá na frente vamos ver esse artigo, meu guerreiro, força e honra. Artigo 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste Código com vistas a maior eficiência e a segurança para os usuários da via. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços
de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Atualização, parágrafo 2º, trazida pela Lei 14.071. Quando não houver órgão ou entidade executivo de trânsito no respectivo município, o convênio de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. Olha aí, meu guerreiro, guarde bem. Aí o artigo 25A também foi acrescido, segundo a Lei 14.071 de 2020, ao nosso CTB, diz o seguinte: os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51 e o inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou o patrimônio das respectivas casas legislativas. Fosse uma. Mas só, meu guerreiro, vem um parágrafo único e diz aqui o que deve ser feito. Isso mesmo. Para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão, aqui é um dever, receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme regulamentação do COTRAN. Beleza, artigo 25A, os agentes dos órgãos policiais, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, pode sim lavrar auto de infração de trânsito, meu guerreiro, e remetê-los ao órgão competente. Agora, para isso, vem um parágrafo único e diz que deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, no qual você já sabe que o COTRAN é um órgão normativo e consultivo, órgão máximo, normativo e consultivo. Fosse honra, decore o artigo 25A e o seu parágrafo único, eu tenho certeza que vai cair na prova da Polícia Rodoviária Federal, força em honra. Então, meu guerreiro e minha guerreira, chegamos aqui ao final do nosso capítulo 2, a parte introdutória. Agora são questões. É chato, é cansativo, mas infelizmente tem que decorar as partes principais do COTRAN, DENATRAN, meu guerreiro e minha guerreira, as atualizações trazidas pela Lei 14.071 de 2020. Fosse uma, vamos ver aqui nas questões o que diz o seguinte. Olha aí, ano 2008 caiu para o cargo de policial rodoviário federal. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia e operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, a questão está certo, isso mesmo, certíssimo, meu guerreiro. A questão trazida aí pelo nosso artigo 5º, que eu disse que cai em prova, cai em 2008, porque não pode cair agora em 2021. CTB, artigo 5º, diz o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidade. Não tem como errar mais o artigo 5º, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí mais uma questão, isso mesmo. Ano 2008, Policial Rodoviário Federal. Compete ao Ministério da Infraestrutura a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, mas o Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo, será presidido pelo Ministro da Infraestrutura. Além disso, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN,
órgão máximo executivo de trânsito da União, tem como dirigente ou diretor-geral, secretário executivo do COTRAN. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Robson Concurso pegou essa questão de 2008, isso mesmo, que caiu para o Policial Rodoviário Federal e apenas modificou com a atualização da Lei 14.071, meu guerreiro. E aí, certo ou errado essa questão que diz que compete ao Ministério da Infraestrutura a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, mas o Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo, será presidido pelo Ministro da Infraestrutura. Além disso, o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União, tem como dirigente ou diretor-geral o secretário executivo do COTRAN. Certíssima questão, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra, questão estratégia, traduzindo aqui, que é a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério da Infraestrutura, que diz ainda que o COTRAN, meu guerreiro e minha guerreira, será presidido pelo Ministro da Infraestrutura, que é o DENATRAN, meu guerreiro e minha guerreira, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, tem como dirigente ou diretor-geral, secretário executivo do COTRAN, traduzindo tudo aqui numa única questão para facilitar o seu aprendizado, o meu aprendizado, no dia da prova, nós gabaritar força e honra. Questão 10. Olha aí, caiu para o curso de formação da PRF em 2016, diz o seguinte: a formação, a habilitação e a reciclagem de condutores são os 3 objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Diz que a formação, a habilitação e a reciclagem de condutores são os 3 objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Você já sabe, questão errada, Robson Concurso, isso mesmo. Você tem que memorizar, na dúvida, se esqueceu ali das competências do Sistema Nacional de Trânsito, dos verbos, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo, dos verbos. Olha aí, Robson Concurso trazendo para você estratégico e esquematizado, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito e estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, meu guerreiro e minha guerreira, se esqueceu, é só se lembrar do F, verbo estabelecer, fixar e estabelecer. Estabelecer diretrizes, fixar mediante normas e procedimentos, estabelecer a sistemática. Não tem como errar. 3 verbos, estabelecer, fixar e estabelecer. Força em honra, não tem como errar mais com Robson Concursos. Mais uma questão. Ano 2021, Policial Rodoviário Federal diz o seguinte: compõe o Sistema Nacional de Trânsito, a PRF, o COTRAN, as polícias militares e penais dos estados e do Distrito Federal. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão trazida aí pela banca Robson Concursos? Força e honra, Robson Concursos aqui, meu guerreiro, criou essa questão aqui, banca Robson Concursos, cargo, órgão Policial Rodoviário Federal, ano 2021. E aí? Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, a PRF, o COTRAN, as polícias militares e penais dos estados e do Distrito Federal. Totalmente errado essa questão, isso mesmo, o erro está ali dizer que a polícia penal ou as polícias penais compõem, meu guerreiro e minha guerreira, o Sistema Nacional de Trânsito. Você sabe que não compõe, mas COTRAN compõe, polícias militares e outros órgãos, PRF. Se esqueceu dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? Vamos ver aqui, olha aí o erro, na Polícia Penal está o erro ali, meu guerreiro. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Você já sabe que o Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, é coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores, não tem como errar. Enquanto o COTRAN, que é um Conselho Nacional de Trânsito, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, vem os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, os quais são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira.
os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a Polícia Rodoviária Federal também compõe o Sistema Nacional de Trânsito, as polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, não tem polícia penal aqui, é polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, e tem as juntas administrativas de recursos de infrações, que são as JARes, meu guerreiro e minha guerreira. Esses órgãos aí compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Não tem como errar mais agora com Robson Concursos. Mais uma questão. Conforme a Lei 14.071 de 2020, julgue o item seguinte, meu guerreiro e minha guerreira. A ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos logo faz parte da composição do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? A ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos logo faz parte da composição do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Lei 14.071 na veia. Você já sabe que a questão está errado, meu guerreiro, porque não faz parte. A ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não compõe o Conselho Nacional de Trânsito, segundo a Lei 14.071 de 2020. Mais uma questão, segundo a lei. O ministro de Estado da Cidadania logo faz parte da composição do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, meu guerreiro. O ministro de Estado da Cidadania compõe o CONTRAN, segundo a Lei 14.071 de 2020. Você já sabe, está errado, isso mesmo. Mais uma questão. O ministro de Estado do Meio Ambiente compõe o Conselho Nacional de Trânsito, meu guerreiro, minha guerreira. E aí? O ministro de Estado do Meio Ambiente compõe o Conselho Nacional de Trânsito, segundo a Lei 14.071. Agora sim, você já sabe. Certo ou errado? Certo, meu guerreiro, minha guerreira. Se esqueceu? Robson Concursos traz aqui, segundo a Lei 14.000 de 2020, artigo 10, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no qual é um órgão máximo normativo e consultivo com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição: ministro de Estado da Infraestrutura, que eu presidirá, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado do Meio Ambiente, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro de Estado da Economia e ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Memorizou? Decorou? Ainda não? Robson Concurso traz de novo estratégia para você. Conselho Nacional de Trânsito, a composição segundo a Lei 14.071. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado do Meio Ambiente, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro de Estado da Economia, o Paulo Guedes, e ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, há guerreiros que memorizam cada um desses ministros pelo nome, meu guerreiro. Eu prefiro decorar decorando mesmo. Então, Conselho Nacional de Trânsito, composição: ministro de Estado da Infraestrutura, que eu presidirá, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado do Meio Ambiente, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro de Estado das Relações Exteriores e ministro de Estado da Economia e ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fosse uma, tá gostando? Se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha, porque você já sabe, compartilhando alcança milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, força e honra. Mais uma questão na veia, meu guerreiro. 2019 agora, Policial Rodoviário Federal caiu, isso mesmo. Na prova no qual fiz 80 pontos líquidos. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito da União. E aí, meu guerreiro, brincadeira essa questão, né? Na altura do campeonato você já está dominando tudo, você já sabe questão errada. Por quê, meu guerreiro? Porque o CONTRAN não é o órgão máximo executivo de trânsito da União. E aí? CONTRAN é o órgão máximo executivo? Não, você já sabe que o CONTRAN
é o órgão máximo normativo e consultivo, ali dizendo que é executivo, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. E ainda diz que é cabine a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Não, Lei 14.071 de 2020 é o Ministério da Infraestrutura, força em honra. Ali, coordenação máxima, você já sabe, totalmente errado, é o Ministério da Infraestrutura. Então, questão 16, olha aí, compete ao COTRAN estabelecer as diretrizes do regimento da JAR. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? É competência ao COTRAN estabelecer as diretrizes do regimento da JAR? Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, questão certa. É mesmo, Robson Concurso? Isso mesmo. Se esqueceu das competências do COTRAN, meu guerreiro e minha guerreira? Daqui a pouco vamos ver. Olha aí, segundo a Lei 14.071, julgo o seguinte. Compete ao COTRAN estabelecer ou normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização ou aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Compete ao COTRAN estabelecer ou normatizar os procedimentos, meu guerreiro e minha guerreira. Certo ou errado essa questão? Você já sabe. Questão errada. E é, Robson Concurso. Se essa questão está errada, onde está o erro, Robson Concurso? Eu tenho certeza que essa questão está certa. O erro, meu guerreiro, se ligue. Não troque o ou por i, meu guerreiro. Você está estudando raciocínio lógico, conjunção, disjunção. Não troque, meu guerreiro e minha guerreira. O erro está ali. Aqui dizer que compete ao COTRAN estabelecer ou normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código para a fiscalização ou aplicação. Não é ou. Onde tem um ou, você troca pelo e, meu guerreiro. Isso mesmo. Compete ao COTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos e depois para a fiscalização e aplicação. Eu sei a apelação, mas talvez o examinador do SEBRASP goste de apelação e assim cai em prova. Compete ao COTRAN, vamos ver aqui, meu guerreiro, é cansativo, mas é obrigação sua, COTRAN, a competência, assim como da PRF, decorar, infelizmente cai em prova. Compete ao COTRAN estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, criar câmaras temáticas, isso mesmo, criar câmaras temáticas, você já sabe que é competência do COTRAN, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRANs e COTRANDIF, estabelecer as diretrizes do regimento das JARes, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares, estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código para fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados, a atualização da Lei 14.071, responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito, normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos, aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito, avocar para análise soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal e atualização da Lei 9.000, da Lei 14.071, normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático, pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Está aí, meu guerreiro e minha guerreira, competência do COTRAN estratégico esquematizado para você não errar mais na prova, trazida também as atualizações da Lei 14.071 de 2020, força e honra. Mais uma questão, olha aí, Lei 14.071 diz, compete ao COTRAN organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Compete ao COTRAN organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, e com certeza a questão está
errado. Isso mesmo. Por que, Robson Cursos? Porque não compete ao COTRAN, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Se você se lembrar, nós já acabamos de ver que eu disse, se ligue, que não compete ao COTRAN, mas compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, Força e Honra. Duvida? Olha aí, artigo 19, meu guerreiro, minha guerreira, atualização trazida pela Lei 14.071 de 2020, que diz, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o inciso 31, que foi a atualização, meu guerreiro, minha guerreira, do órgão máximo executivo de trânsito da União, no qual bastante extensa as competências, tem 30, com a atualização da Lei 14.071, foi para 31 incisos, que diz que organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. Então você já sabe, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, Força e Honra. Mais uma questão. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, a aplicar a penalidade de advertência verbal. E aí, meu guerreiro? Atualização da Lei 14.071. É competência da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar a penalidade de advertência verbal? Você já sabe que essa questão está errada, porque não é advertência verbal, é advertência por escrito. Duvida? Se esqueceu? Olha aí, artigo 20 trazida pela atualização, artigo 20 do CTB, atualização da Lei 14.071, artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Aí vem o inciso 3º e diz, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis com a notificação dos infratores e a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Robson Concurso trazendo aqui para você jamais se esquecer no dia da sua prova. Então, meu guerreiro, ali é advertência por escrito e não tem advertência verbal. Mais uma questão. Lei 14.071 diz, compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Hein, meu guerreiro? Será que a Polícia Rodoviária Federal, trazida aí pela Lei 14.071 de 2020, pode aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Com certeza, a questão certíssima. Aí é, Robson Concursos. Isso, meu guerreiro, minha guerreira. Confere aí comigo se esqueceu. No inciso 12 do artigo 20 do CTB, atualização trazida pela Lei 14.071 de 2020, que diz, compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Aí vem o inciso 12, atualização, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade a quem? Ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, meu guerreiro, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, agora, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União, é uma competência da Polícia Rodoviária Federal, a atualização da Lei 14.071 de 2020. Olha ali, penalidade de suspensão, PRF pode. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 21, artigo, é tentativo, fica na mente. Questão 21 de 2020, caiu no curso de formação, diz o seguinte, constitui competência da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido em lei, além de dar apoio quando solicitado às ações específicas dos órgãos ambientais. E aí, meu guerreiro, você se lembra das competências da Polícia Rodoviária Federal no artigo 20 do nosso CTB? Eu disse, memorize essa daqui, porque essa daqui caiu em prova ali. Caiu no ano 2020 no curso de formação, no último curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, meu guerreiro. Então, a questão está certíssimo, certo? Se esqueceu da competência da Polícia Rodoviária Federal, da Gloriosa, não se preocupe, Robson Concursos traz aqui para você. Compete a PRF cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, executar a fiscalização de trânsito, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis com a notificação dos infratores e arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia
e remoção de veículos, objetos e animais, de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, atualização da Lei 14.071 de 2020, efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível, assegurar a livre circulação das rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas, encaminhando-os ao órgão rodoviário federal, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio quando solicitado às ações específicas dos órgãos ambientais. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. O último incisozinho aí, o penúltimo inciso, porque o último é a atualização da Lei 14.071, caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Moral da história, eu acredito que ele queria que você soubesse os primeiros e o último ele colocou lá. E o último, traduzido aí, a atualização da Lei 14.071 diz: aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, meu guerreiro e minha guerreira, competência da PRF, não tem mais como errar na prova. Ainda tem mais lá o vídeo no canal Robson Concurso, trazendo todas as competências da PRF, CTB, Constituição e os decretos. No final, questões para você gabaritar. Não tem mais como errar as competências da PRF, fosse honra. Mais uma questão. Agora, Lei 14.071 diz: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. E, meu guerreiro, certo ou errado, compete aos municípios essa atualização trazida pela Lei 14.071. Questão certa, se esqueceu, Robson Concurso traz para você aí. Artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 23, atualização da Lei 14.071 de 2020 diz: criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Não tem mais como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Fosse honra. Mais uma questão da Lei 14.071, questão 23, diz: os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados do Senado Federal não poderão lavrar auto de infração de trânsito, ainda que receba treinamento específico. E aí, meu guerreiro? Certo ou errado essa questão, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira? Você já sabe, questão errada. É mesmo, Robson Concurso. Onde está o erro? Está no não, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo. Porque sabemos, a atualização da lei, que os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados do Senado Federal poderão lavrar auto de infração de trânsito e deverão receber treinamento específico. Se esqueceu, duvida? Robson Concurso traz aí para você. Lei 14.071 de 2020, trazendo para o nosso CTB o artigo 25A, a atualização diz: os agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados do Senado Federal, ainda que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51, inciso 13 do caput do artigo 52 da Constituição Federal, respectivamente, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, poderão
aqui é uma faculdade, poderão lavrar auto de infração de trânsito e remeter ao órgão competente nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou patrimônio das respectivas casas legislativas. Aí vem um parágrafo único que diz: para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão, aqui sim é um dever, receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Então você já sabe, artigo 25A, estratégico, decore, assim como o parágrafo único, meu guerreiro e minha. Então os agentes dos órgãos policiais, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, eles poderão lavrar auto de infração de trânsito e remetê-lo ao órgão competente nos casos em que a infração cometida nas adjacências do Congresso Nacional ou nos locais sob sua responsabilidade comprometer objetivamente os serviços ou colocar em risco a incolumidade das pessoas ou patrimônio das respectivas casas legislativas. Agora, para isso, é um dever receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme o que? Regulamentação do COTRAN, Força e Honra. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você vai vencer, isso mesmo. Lembre-se, meu guerreiro e minha guerreira, você vai vencer. Você vai continuar firme e forte no seu objetivo. Graças ao bom Deus, chegamos ao final aqui do nosso capítulo 2, do nosso CTB estratégico esquematizado, atualizado com a Lei 14.071. Deus é bom e ama você, meu guerreiro e minha guerreira. Continue firme e forte no seu objetivo, porque você vai vencer. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você labuta todo dia, estuda todo dia, chega cansado do trabalho, vai estudar, meu guerreiro, assim como eu faço. E você vai continuar firme e forte até conquistar o seu sonho, o seu objetivo. Eu que venho de bairros humildes, meu guerreiro e minha guerreira, venci na vida. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de droga, mineral, de camarão na praia. Já peguei frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco. Por opção, passei em outros concursos, mas escolhi a PCPE, meu guerreiro e minha guerreira. Reprovei muitos concursos, mas também já passei em alguns. Estou aqui labutando, continuando estudando, fazendo curso de Direito, sou ainda delegado, promotor e juiz. Vou fazer PRF, vou fazer Polícia Federal, DEPEN, PCDF, meu guerreiro e minha guerreira. Vibrando, gravando aqui para você, para servir as vidas. Como um dia eu não tive essa oportunidade, foi difícil, mas Robson Concursos, esse projeto antigo de criar o canal Robson Concursos, meu guerreiro e minha guerreira, para ajudar principalmente as vidas mais humildes, as vidas que precisam, que não têm condições de comprar um bom curso preparatório. Estou aqui gravando e você está estudando, labutando, plantando a boa semente para no tempo certo colher excelentes frutos. Quem sabe agora na Polícia Rodoviária Federal, quem sabe que na Polícia Federal, não depende na PCDF, na Polícia Civil do seu estado, na Polícia Militar, na Polícia Penal, no Corpo de Bombeiro, na Guarda Municipal. O importante é você não desistir, meu guerreiro, porque você vai vencer ou não vencer, com todas as dificuldades, com todas as limitações, pensando em desistir, mas depois voltava a estudar, pensando em parar, mas depois voltava a estudar. Trabalhava como servente de pedreiro, chegava em casa cansado, quando não, era na obra lá mesmo. De noite, meu guerreiro, subia lá para cima, pegava a apostila cansado, descansava um pouquinho, ia estudar. Uns criticavam, uns diziam quando ia chegar, mas eu cheguei. Os fofoqueiras foram testemunhas e telespectadores do meu sucesso. Eu na plateia, meu guerreiro, eu no palco e eles na plateia me observando, vendo o meu sucesso, meu guerreiro. Isso mesmo, fofoqueiro e fofoqueira vai ficar de lado, fofoqueiro e fofoqueira vai ficar na plateia, olhando você brilhar no palco, contando a sua história, contando, meu guerreiro, as suas lutas, as suas conquistas, sendo exemplo para o seu bairro, para a sua família, para você, para a sociedade. Não importa qual bairro, se é um bairro rico, se é um bairro pobre, se é favela, se é periferia. O importante, meu guerreiro, minha guerreira, é você estudar, mostrar à sociedade que você é guerreiro, você é guerreira, mostrar a você mesmo, isso mesmo, a você dizer, eu vou vencer, eu vou estudar, vou lá lutar, não importa quanto tempo. Planta boa semente. Conhecimento não se constrói, meu guerreiro, da noite para o dia. Há um processo, há um caminho longo, e você está nesse caminho e não vai desistir, não vai parar. Por quê? Você é guerreiro e você vai vencer. Continue firme e forte nesse objetivo. Qual o segredo, Robson Concursos? Dê
essas vitórias sua, paciência, resiliência, constância, perseverança, fé, meu guerreiro. Tá sem força, peça a Deus força. Tá angustiado, peça a Deus para tirar a angústia. Tá ansioso, vai dar uma carreirinha, peça a Deus também para tirar a ansiedade. Vai praticar atividade física, vai vibrar, porque nas carreiras policiais você tem que estar preparado para o TAF. E como sempre, não desista, você guerreiro, você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você, vem com o Robson Curso e juntos vamos vencer, meu guerreiro, minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Segue meu Instagram, Robson Curso, meu Facebook, Robson Curso CRDM. Vamos estar vibrando. Como sempre, Deus abençoe você, vem com o Robson Curso e juntos vamos vencer. Força e honra e até o próximo vídeo, meu guerreiro, minha guerreira. Querendo Deus. Amém.